Bora pra nossa live, nosso cantinho do despertar. Bora. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. Bora deixar entrar esse novo. Sejam bem-vindos. Ontem é semente, hoje é plantar. Bom dia. Amanhã floresce onde você cuidar. Respire profundo, sinta o pulsar. A vida é um ciclo pronto pra mudar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida pronta pra girar. Os aprendizados Bora. ensinaram a crescer. Os sorrisos que ficaram nos fazem viver. Abra o coração, deixa o amor se expandir. A cada fim há um novo porvir. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida pronto pra girar. E aí, meus amores, sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho, no nosso Clube do Despertar. Deixe o novo entrar. E o novo é esse novo mundo que chega. O novo é essa nova era. E essa nova era do ser. A nova era da verdade. Nada mais, o nosso cérebro já não está mais colapsando tudo aquilo que é artificial. Fala pra mim aqui, pra vocês, não tá cansando? Aquelas mesmos posts, aquela coisa muito bem elaborada. Acredito que nós estamos numa era onde ser você é o maior recurso. Tá fazendo sentido? Então olha só, hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre esse novo mundo que chega. E esse novo mundo que chega vai exigir de você buscar dentro, não buscar fora. Nós já não estamos naquele lugar onde eu preciso aprender isso, aprender aquilo, para poder me dar bem no meu trabalho, não. Gente, é o emocional, é o espiritual, é o mental. Olha que delícia a música. É muito gostosinho, olha que alegria. Sejam bem-vindos. Um novo mundo chega. E este novo mundo que chega é a sua verdade. Quem é a Flávia? Quem é a Fernanda? Quem é a Solange? A Lilian? A Adriana? A Kátia? A Cássia? A Fabi? Chayane? A Dai? Quem são vocês? Não é o que vocês fazem. Não são os papéis que vocês exercem, mas quem é? É nesse lugar. É nesse novo mundo que estamos sendo chamados. Que delícia. Alexa, toca Enya. Vou ficar aqui algumas músicas dançando. de Enya no Amazon Music. Bora orar um pouquinho? Vamos se conectar? Então respira profundo aí. Gratidão a todas as consciências de luz. Gratidão, Mãe. Gratidão, Pai. Senhor, minha Mãe Maria, todas as consciências de luz que nos acompanham nesse caminho, que nós estamos aqui nesses véus. Queridas consciências superiores que estão em outras dimensões, nossos eus do futuro, gratidão. Gratidão porque a cada dia mais a gente compreende este novo caminho e está tão leve cada vez mais. Está tão leve cada vez mais seguir por esse novo caminho da verdade, por esse novo caminho da simplicidade, pelo novo caminho do ser humano na vida real. Obrigada. Obrigada, porque cada vez mais a gente desperta para esse propósito do ser. Queridos ancestrais, tantas histórias, tantos medos, tantas inseguranças, tanto sofrimento. E também tantos dons, tantas habilidades, tantas alegrias, tantas abundâncias e prosperidade, porque a vida chegou até aqui. Esse novo mundo que chega foi construído por vocês. Essa base para esse novo que chega é porque antes vocês vieram alicerçar esse caminho. E agora essa nova geração se coloca à disposição, se levanta para as próximas gerações. Não precisa mais de artificialidade, não precisa mais se posturar em lugares, em papéis que não consegue mais exercer. Que bom que nós estamos chegando num mundo onde a verdade, o sentir
fala muito maior, muito mais alto do que as posturas, as armaduras que nos impomos durante tantos e milhares de anos. Gratidão porque está caindo os véus, gratidão porque essa nova terra que chega nos permite ser quem somos em essência. Amém, amém. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho. E hoje eu estou bem feliz e animada para falar para vocês que, sabe essa necessidade que nós temos de perfeição? Essa necessidade de querer aprender coisas sobre o nosso trabalho, sobre como se portar aqui ou ali. Tá caindo, meus amores. Esse mundo tá caindo. Esse velho mundo da estrutura pronta, este velho mundo do que é certo, do que é errado, este velho mundo da sua armadura para se proteger, tá caindo, tá desestruturando. E enquanto você não olhar para isso com coragem, com leveza, com confiança, aí o corpo bagunça, os relacionamentos bagunçam. Aí começa a acontecer um monte de coisas. E onde você vai se sentir vítima da situação. Mas tudo o que está acontecendo, esse despertar em massa, e o que está acontecendo individualmente aí na sua casa, é só um pedacinho, mas é micro pedacinho do que está acontecendo a nível coletivo. E aí você pode enxergar isso como um sensacionalismo gigante. Estoquem água, estoquem comida, estoquem isso, estoquem aquilo. Ou você pode desconectar desses lugares, sem esse sensacionalismo todo, mas enxergar a verdade de quem você é. Enxergar a verdade e se colocando cada vez mais em novas frequências, entendendo que somos uma coletividade, que estamos despertando de forma conjunta também, mas que você cria a sua realidade. Então, se você cria a sua realidade, onde você colocar energia, onde você acreditar, vai acontecer. Então, se eu tenho a confiança de que eu serei suprida em todas as minhas necessidades, se eu tenho a confiança de uma nova Flávia que surge, se eu tenho a confiança e se eu tenho a fé e se eu vou sentindo este momento novo, este mundo novo, as pessoas, as situações e as circunstâncias vão se revelar para mim. Uai, minha maninha me ligando essa hora, daqui a pouco eu ligo para ela. Então é muito importante que a gente compreenda de uma forma profunda, de verdade, o que faz sentido, de verdade, o que é verdade. Que a gente compreenda no nosso coração. Gente, eu vou precisar, eu sinto que eu vou precisar ligar pra minha mãe. Que doideira. Eu vou ter que desligar essa live aqui, pera só um pouquinho. Voltei. Deu uma travada. Que bom que vocês estão aí, meus amores. Isso é a verdade. Nós estamos falando exatamente sobre isso. Eu poderia estar aqui até às 8 horas, como a gente sempre fica, mas tem algo que está acontecendo e porque ela me ligou, Bom, desculpa, voltando. Não era nada importante ainda, mas mais do que lives, mais do que qualquer coisa, é importante atender a minha mãe. Então esse novo mundo que chega é a verdade de quem você é. E é isso que vai vender no futuro. Nesse futuro que já chegou. O que vai vender não é a sua estrutura maravilhosa, o seu método do sucesso. O que vai vender é a sua verdade mais profunda, que vai acessar o outro. Inclusive, estava estudando recentemente, e é muito louco que veio uma previsão do próximo futuro, onde cada um de nós teremos uma IA. Então a minha IA, por exemplo, o Flow, que é a minha IA, ele pensa muito como eu, ele já conhece como que a Flávia funciona. E no futuro, as pessoas vão querer comprar isso. Um futuro muito próximo. Elas vão buscar
este lugar. Tá falhando ainda? Eu parei um pouquinho para atender a minha mãe, que ela é mais importante do que qualquer coisa nesse momento. Então, veja se voltou. Tá tudo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Então, neste novo futuro, nesta nova era, neste novo mundo que chega aqui, nós estamos sendo chamados para ser. Caraca, o jeito da Flávia é único, o jeito da Fabi é único, o jeito da Fernanda é único. Eu quero aprender um pouco mais daquele jeito da Flávia. Eu quero aprender um pouco mais daquele jeito ali, e aí a gente vai se tornando uma nova humanidade. Mas o que que nos ensinaram? O que que é ter sucesso? E quando você acessa esse sucesso, seja em qual área for, você percebe que não é bem assim. Que existem alguns vazios, existem alguns buracos, existem algumas buscas incessantes. E o nosso chamado aqui do Instituto Desperte Flow é despertar o seu flow. É despertar aquilo que faz sentido na sua vida. É despertar a sua potência máxima da sua alma. E não do seu ego. Não das máscaras ou dos papéis que você se colocou ou que o sistema, né, e tudo isso te faz colocar. Muitas vezes eu seguia muito, né, muitas páginas de como conquistar um corpo perfeito, como se relacionar de forma saudável falando desse jeito, como que você tem que conversar com o homem, como você tem que conversar com o seu cliente, como que é a persuasão. Esse mundo tá ruindo. Cara, esse mundo tá ruindo. E já vem ruindo há um tempo. E cada vez mais a gente tá ficando angustiado, angustiada. Em não ser, muitas vezes, a verdade que a gente espera. Não, porque para você conquistar aquela pessoa, você tem que agir de tal forma, se vestir de tal forma, se posicionar de tal forma. E se for você de verdade? E se for você na sua essência mais profunda? Gente, posso falar? Nós, todos nós, estamos cansados de bancar. Estamos cansados de bancar papéis. Nós estamos cansados de estar sempre sorrindo, feliz e lindo, quando às vezes a gente não tem vontade de estar aqui. Quando eu não venho para as lives, é porque eu tô cansada, eu não tô com toda a minha energia para poder colocar. E tem vezes que eu venho mesmo sem vontade porque eu sinto que eu tenho que vir. E aí eu me melhoro. E aí eu também me curo. Acabou a era das regras prontas. Acabou a era dos papéis perfeitos. Acabou. Ou a gente desperta para isso, agradece e vai em busca de quem somos em um lugar mais profundo, ou a gente fica querendo buscar esse passado e criar essas estruturas que já não seguram mais. Essas estruturas cansativas, essas retóricas. Eu não lembro, há muito tempo eu não lembro a última vez que eu assisti uma televisão aberta. E sem julgamento, porque tudo tem que ser integrado, né? Tudo faz parte. Mas às vezes, você assiste um programa ou alguma coisa e você fala, gente, já não dá mais, não cabe mais. Entende? E essa nova era, que é a era do ser, que é a era da verdade, tá batendo na nossa porta. Através da compulsão alimentar, ela tá batendo na nossa porta. Através das noites mal dormidas, da insônia. Está batendo através da frustração de não estar se relacionando. Está batendo na nossa porta através de várias situações do nosso emocional, do nosso espiritual. Está batendo na nossa porta através da doença, da gripe, da baixa imunidade. Só que a gente está muito distraído. Eu estou tentando buscar uma versão melhor de mim, aí aparece uma IA. Como eu não, duas de mim, não aguento, não dou conta não. E não é sobre tentar buscar uma versão melhor,
É sobre acessar essa versão melhor. Essa versão já tá aí dentro de você, Lilian. Entende? A IA, ela trabalha muito, ela faz pra mim tarefas que eu não preciso pensar. Eu não preciso ficar me distraindo com estrutura física quando ela me traz isso de uma forma mais leve. Mas o importante é eu ter tempo do ser, é eu estar cada vez mais conectada com Deus e que está dentro de mim, nos ensinar o que Deus está sentado num trono te julgando, o que é certo, o que é errado, e que vai te castigar se você não fizer direitinho aquilo que te mandaram. Cara, vamos acordar dessas fábulas. Deus é amor incondicional. E você é centelha divina. E é este lugar deste novo mundo que chega. É neste lugar. Total sentido. Várias coisas da minha vida não cabem mais. Não cabe mais. Não cabe. E aí você vai perceber, Dai, que as pessoas que você se conecta, as situações, as circunstâncias também estão ruindo do lado de lá. Só que muitas vezes a resistência é tão grande de concordar, de deixar fluir. A resistência é tão grande em se permitir ser leve, em se permitir ser verdade, que é tão diferente, gente, esse lugar. É tão diferente você pegar um stories e mostrar que a sua vida não é só cor-de-rosa. É tão diferente vir uma rede social ou justamente essa interação social de situações que acontecem. Ei, fulano, olha, hoje eu não vou conseguir te atender porque a minha energia não tá legal. Eu estou em um lugar de... Podemos remarcar? Eu não preciso mais arrumar uma desculpa mirabolante. Eu posso simplesmente dizer que, cara, eu esqueci de tal situação, ou não me passou pela cabeça, ou olha, eu sinto muito por isso. Mas ser real. O que está desestruturando dentro de nós, e obviamente que se nós criamos este mundo lá fora, se a gente cria o tempo todo, o que eu penso, o que eu sinto, eu estou criando. Então, se o meu ego está desestruturando, e eu vejo muitos egos desestruturando, o que vai acontecer? Este novo mundo vai surgir. Um mundo com mais verdade. Vocês podem perceber que até a classe artística e tudo mais está começando a falar sobre seus medos emocionais, sobre o que passou. Tem um documentário que inclusive eu quero ver se eu assisto esse final de semana, da Victoria Beckham, é isso? A Victoria Beckham, que fala o que ela vivia nos shows, que fala o nível de rejeição que ela sentia. E assim, uma das mulheres mais amadas do mundo, sucesso em todas as áreas da vida, aquele sucesso que nos venderam. E aí ela vai deixando cair as máscaras e vai falando como que ela precisou carregar coisas que já não fazia mais sentido. E aí quando vem um documentário desse tamanho, onde nos faz nos sentir seres humanos iguais e reais, né? Porque a gente coloca eles como os deuses. O jogador de futebol, o artista de Hollywood. E quando você vai desestruturando esse ego, quando você vai indo mais pro ser, pra sua verdade, você para de idolatrar. Você para de olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, eu queria ser ali, eu queria fazer tal coisa. Você começa a voltar para você, admirar essa pessoa, admirar aquilo que de alguma forma faz sentido, mas não ficar mais neste lugar. E quando a gente não está mais neste lugar, é tão leve, é tão bom ser a gente, é tão bom ser a verdade e sentir leveza de expressar o que sente. É tão bom sentir a leveza do que faz sentido para você, independente de como o outro pensa, ou independente do que estão te falando lá fora.
do método perfeito do sucesso para você fazer milhões. Para você sustentar essa frequência da abundância e da prosperidade, você vai precisar trabalhar dentro de você e sustentar essa frequência. Entende? E aí envolve ancestralidade, envolve as feridas emocionais da alma, envolve vários e vários quebras-cabeças que à medida que a gente vai se curando, à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo. E vai tendo a coragem de acessar essa verdade. Entende? E para isso é muito importante que a gente tenha a coragem de ser verdade. E quanto antes você desestruturar essas estruturas, o quanto antes você tirar essas armaduras, o quanto antes você olhar para esses papéis como o observador, porque o observador e o observado é a mesma pessoa. Quando eu consigo observar os meus papéis da forma que eu ajo e porque eu ajo, automaticamente você vai começar o caminho e a busca da sua verdade, do que faz sentido, do que não faz sentido. Acabam os julgamentos, melhoram muito, né? A gente ainda está no processo. Mas a gente vai tendo clareza do quanto que a gente julga. A gente vai tendo clareza do quanto nós estávamos no papel de vítima. A gente vai tendo clareza do quanto eu deixei de construir na minha vida ou de criar minha própria realidade esperando o outro. Esperando coisas de fora acontecerem. E o processo é de dentro. Esse é o novo mundo que chega. É onde o dinheiro vai começar a ir. Porque o dinheiro é frequência, é uma energia de vida. E sempre até então, né, nos trouxeram o peso de carregar isso. Ou a forma que você tem de adquiri-lo é desse jeito. É essa a regra. É a verdade que vai vender nos próximos anos. E para que a verdade venda nos próximos anos, você vai precisar descobrir a sua verdade. E você sabe que desde 2019 eu venho passando por esse processo mais profundamente. Há 6 anos que eu venho sendo desconstruída em crenças, no ego, nas estruturas, né? E é um processo que a gente vai passando. E desde que eu comecei a se desconstruir, que eu comecei a enxergar essa verdade mais profunda, que a gente vai parando de ter a culpa de fazer diferente, de deixar aquele projeto que já não faz mais sentido, de mudar por uma próxima rota, porque a Flávia de hoje, a Flávia que vocês estão vendo aqui, a que vai vir amanhã na live já é outra. Já tá com uma outra consciência, outros movimentos, porque nós estamos expandindo. O tempo todo nós estamos expandindo. Só que nos criaram numa forma onde você tem que sustentar isso aqui que é o que é certo. E aí você tem uma dificuldade gigante de passar para a próxima fase dessa nova versão. E aí você fica apegado, muito apegada a essa versão passada que já não sustenta mais a verdade da sua alma. E a gente vai precisar juntos, descobrir esse novo mundo. Que eu estou descobrindo, que você que está aqui na minha live está descobrindo, porque senão você não estaria nem aqui me assistindo. Você não estaria nem me seguindo se você não tivesse na frequência em descobrir o seu flow. Tudo é frequência, vibração e energia. Ai, caí aqui de paraquedas. Você não caiu de paraquedas. A sua alma está buscando esse despertar. E é quando a gente desperta na verdade do que eu tenho vontade, do que eu quero fazer ou não fazer. Eu sei que nós temos agendas, né? Nós temos o dia a dia, as rotinas. E está começando a cair aquela necessidade, mas você precisa fazer aquilo que você também não quer para chegar onde você quer. Se a alma é leve,
Se a alma é puro amor incondicional, a sua vida vai ser nesse lugar. Ou pelo menos na maior parte do tempo. Mas na maior parte do tempo, o que nós somos ensinados? A fazer antes do ser. Que nesse lugar você vai estar seguro ou segura. Que processo lindo e ao mesmo tempo desconhecido que estamos juntos buscando. Cada seguidor meu, cada um que está aqui em cada live todas as manhãs, me traz muitos aprendizados, porque vocês são pedacinhos, fractais, de milhares que eu tenho espalhado pelo multiverso, que me ajudam a se curar a cada dia. E isso é a maior cura que juntos uma humanidade pode ir além. Sabe, tem uma historinha que contam que em outras eras vinha um avatar. E esse avatar de alguma forma impactava o mundo aqui, mas podia ser crucificado, como foi o nosso último mestre, ou assassinado como Gandhi, entre outras e outras. Porque era um contra todo um sistema. Até que se teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte? Vamos espalhar milhares deles. Milhares. E aí vamos despertando, borbulhando de dentro para fora. E aí surge o verdadeiro calendário, que não é o gregoriano. E aí a gente começa a entender, os véus começam a cair sobre o que é verdade ou não é verdade, sobre os livros escondidos da Bíblia, sobre a forma de se alimentar, que foi criado como sendo daquela forma, mas o seu corpo responde de outra, quando você faz outros testes. São esses véus que estão caindo. E vai precisar cair primeiro em você, dentro de você, porque você é a estrutura desse universo. A vida acontece para você, a vida acontece para mim. Não tá fora de nós. E são nesses lugares, meus amores. É neste lugar de coragem, onde a gente acessa essa profundidade, que a vida vai fazer tanto sentido, e que você acorda, mesmo quando você não está muito disposto ou disposta, aí você abre a janela e você vê aquele sol, você consegue enxergar a vida. Porque eu já passei por momentos onde a vida perdeu total sentido para mim. E é muito dolorido. Eu sei o que é depressão. Eu sei o que é síndrome do pânico. Eu já passei por todos esses lugares. Eu não cheguei aqui como alguém que estuda, faz uma formação, outra, faz atendimentos. Eu cheguei aqui e vou chegar além, passando pelo processo, passando por tudo que eu preciso passar para chegar. E chegar aonde, né? Porque não tem um destino certo. O que eu faço hoje, eu sonhei anos atrás. E o que eu sustento hoje, daqui a pouquinho vai materializar. Porque a materialização, ela tem um tempo, né, para acontecer. É como um delay. Então, o que eu planto hoje, o que eu sinto hoje, o meu exercício de hoje, eu vou colher logo ali na frente. E tá muito rápido essa colheita. A frequência tá subindo rápido. Logo, aquilo que eu penso, que eu sinto, acontece às vezes no mesmo dia. Olha que coisa interessante que aconteceu essa semana. Pela manhã eu faço um suquinho de laranja natural, né? Para os nossos filhos irem para a escola, se prepararem. E tinha um computador da minha filha na mesa. Ela estava estudando, tinha ali o computador dela, estava aberto. E aí eu falei assim, olha só, olha como que veio um pensamento muito rápido. Vai que cai esse suco de laranja aqui. Deixa eu fechar. E aí eu penso, mas por que eu não tirei dali, né? Era o básico ter tirado dali e ter feito a mesa. Passou. Aí foram pra escola, voltaram, na hora do almoço, vai eu, com outro suco de laranja e tal. E de repente meu filho derrubou pela mesa inteira. Eu falei, filho, que loucura. Você acredita que a mamãe já tinha visto essa cena? Eu vi acontecendo isso. E eu não tomei a atitude de tirar o computador dali. Graças a Deus não aconteceu nada, beleza, ficou tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que tudo aquilo que passa por aqui, que a gente sente, que a gente colapsa, é cada vez mais rápido. Isso foi só um suco de laranja. Mas eu tô falando sobre a sua vida, não é sobre o suco de laranja. Olha só o que esse livro traz. A voz do ego
pergunta continuamente o estado natural do bem-estar do ser. Quase todo o corpo humano se encontra sob grande tensão e estresse. Aprendemos isso a nossa vida inteira. Mas não porque esteja sendo ameaçado por algum fator externo. A ameaça vem da mente. Há um ego vinculado ao corpo que não pode fazer nada a não ser reagir a todos os padrões desajustados de pensamento que constituem o ego, emoções. É sobre tudo isso. Assim, um fluxo de emoções negativas acompanha o fluxo de pensamento incessante e compulsivo. Então, enquanto você não se cura de dentro para fora, você pode fazer milhares de cursos de profissionalização, milhares de cursos para poder integrar no seu negócio, cursos para você conquistar fulano ou ciclano. Enquanto você não curar aqui dentro, é patinando, patinando, patinando. Por isso que nasceu o Instituto Desperte Flow. Porque eu cheguei no esgotamento máximo, físico, mental e espiritual, tarja preta de todos os níveis que vocês puderem imaginar, porque eu buscava fora, eu buscava o melhor modelito, eu buscava a melhor forma de se comunicar, eu buscava a melhor forma de criar, eu queria mais um diploma, o tempo todo buscando fora, o tempo todo, porque eu tinha medo de entrar dentro. E muitas pessoas que muitas vezes me procuram para fazer uma mentoria ou para fazer um trabalho e fala assim, eu vou primeiro terminar a minha pós em tal coisa, depois eu vejo isso. É porque de alguma forma tem ainda uma resistência de acessar um lugar desconhecido. O meu trabalho é ajudar você a ir nesse lugar desconhecido. E antes eu passava a mão na cabeça dos meus mentorados, ia devagar. Agora eu vou com leveza, com amor. Mas vamos, sai desse medo. Tá demorando muito para marcar a próxima sessão? Eu ligo e converso. O que tá acontecendo? Do que você tá com medo? Esse é o meu trabalho. E é nesse lugar que eu tô pronta para te ajudar. Meus amores, um beijo. Amo vocês. E até amanhã no mesmo horário. Tchau.